Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Bom, a gente, no finalzinho da aula passada, nós falamos sobre a natureza da igreja. Não sei se vocês lembram, vocês anotaram aí. Até mesmo se quiser trazer alguma coisa da aula passada para que a gente dê continuidade, fique à vontade. Vocês que sabem, vocês que dão direção à aula aí. Vocês enriquecem a aula quando vocês interagem, tá? Então, tá tudo tranquilo? Posso prosseguir? Onde nós paramos? Então vamos lá. A gente falou da natureza da igreja, que ela é santa, é triunfante e ela é nutrida pelo Espírito Santo. Vocês recordam disso, não? Então, que bom. A gente vai falar da origem da igreja agora, tá? Mateus, no capítulo 16, verso 18, o próprio Jesus, ele vai dar pra gente aqui essa informação, ou seja, de onde a igreja ela se origina, qual é a origem dela. Nós falamos na aula passada, no finalzinho, que a igreja ela não é fruto de uma criação humana, não é um projeto de homens, Tanto é que ela não depende de homens para existir, nem para se manter, graças a Deus, Porque assim, parece que a gente está há quase 2000 anos tentando acabar com a igreja. Se dependesse da gente, estava falido mesmo, Se a igreja dependesse da capacidade, de fato, de homens, por mais que esses homens fossem sinceros, honestos, a gente já tinha perdido a batalha faz muito tempo, Então assim, a igreja ela depende de fato do Espírito Santo. É Jesus que garante a vitória da igreja. E aqui no capítulo 16, verso 18, o próprio Jesus, ele disse o seguinte, ali para os discípulos na ocasião, Vocês acharam? 16, 18 de Mateus? Diz assim, 16, 18? Isso, capítulo 16, versículo de número 18, Ele diz assim, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja ela tem origem na pessoa de Jesus, tá certo? É na pessoa de Cristo. Jesus é aquele que origina a igreja. Ele é de fato aquele que cria, por assim dizer, esse conceito, essa ideia, ou melhor dizendo, este povo, porque a igreja diz respeito a um povo. A igreja nunca foi na ótica de Deus, tá? Porque a gente, desde a aula passada, a aula introdutória, eu tentei fazer essa distinção. Nós temos instituições religiosas, denominações, que necessariamente não correspondem à igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo são todos os salvos em todos os tempos, tá? Que foram resgatados pela obra de Jesus na cruz do Calvário. Então, assim, a gente pode ter uma igreja muito séria, muito dedicada, muito honesta, muito esforçada, que tenha lá 1000 membros. Mas assim, é muita inocência nós pensarmos que todas as pessoas que frequentam as igrejas evangélicas são de fato pessoas salvas, regeneradas, discípulos de Cristo. Infelizmente, nunca foi. Nem na época que as pessoas seguiam Jesus. Aliás, o que na verdade nós percebemos é que aquelas multidões seguindo Jesus, muitas delas, elas eram curiosos, eram pessoas que seguiam Jesus pelo benefício que Jesus trazia para elas, a cura de enfermidade, expulsão de demônios. E a gente vê isso muito nítido no capítulo 6, por exemplo, do Evangelho segundo João. Quando Jesus multiplica lá, não me lembro agora porque eu sempre confundo, tem duas multiplicações de pães, Uma lá parece que é para 5.000, outra para 7.000. Eu acho que João aí deve ser para 7.000 pessoas, enfim. A questão é uma multidão, milhares de pessoas. Aí Jesus multiplica lá os pães, os peixes e tal. E aí aquela multidão disse, não, vamos fazer de Jesus o nosso rei. O texto diz isso. Aí Jesus, sabendo da intenção, da motivação deles, que não era verdadeira, não era porque eles estavam reconhecendo quem era Jesus. É porque eles viram o benefício que Jesus estava trazendo para eles, que era a multiplicação do alimento,
Então Jesus disse não, a Bíblia diz que Jesus sai assim entre eles e vai embora e não permite que eles façam Jesus de rei, né, naquela motivação que não era a motivação correta, ou seja, de ter benefícios de Deus. E aí Jesus não permite isso. Então a gente percebe aqui, Jesus diz, vocês na verdade me seguem por causa do pão que eu multiplico para vocês. Olha só, será que hoje é diferente? É a pergunta que eu faço. Não é, né? Essa multidão de 70 milhões, não sei se eu falei para vocês, mas no Brasil nós temos 70 milhões de pessoas que se declaram cristãs evangélicas. Diga lá. Eu estou pensando aqui um negócio. Você falou que o primeiro culto foi com Caim e Abel. Uhum. Né? E a gente tem essa associação de culto com a igreja. Sim. Aí eu queria saber, mas você me explicar isso aí, porque... a ideia de culto, Pedro, está falando, né? De culto relacionado com a igreja. Por que é? Porque essa passagem foi muitos e muitos anos depois de Caim e Abel, né? Sim. Milhões de anos, milhares de anos depois de Caim e Abel. Exato. Entendeu? Vamos tentar entender assim o que é culto em si, né? Porque é interessante isso, a gente vai desconstruindo algumas ideias, porque de fato a gente foi criando algumas ideias que necessariamente não é apoiado pela Bíblia, não é ensinado pela Bíblia. Por exemplo, essa questão assim, eu adoro a Deus na igreja. Calma aí, a gente está se referindo à igreja ou ao espaço que nós chamamos de igreja? Porque o que nós estamos trabalhando aqui, a igreja, ela não necessariamente, ela não se dá, né, dentro de uma denominação. A igreja são pessoas. A igreja, são pessoas reunidas. Mesmo porque até o ano 312 não havia nenhum espaço construído. Até o ano 312. Os irmãos se reuniam nas praças, se reuniam nas casas. Eles foram perseguidos pelo Império nesses primeiros 300 anos e eles se reuniam assim, em florestas. Né? Tem um livro muito interessante, nós vamos ter essa matéria, agora me confundi aqui, né? Porque nem sempre a gente tem tem curso que a gente tem algumas matérias e outras não, essa aqui eu não me lembro. Mas enfim, tem a matéria História da Igreja, onde a gente estuda, né, todos esses 2000 anos da Igreja, né, em duas partes, né, a antiga e medieval, a moderna e contemporânea. A gente faz esse recorte para não estudar os 2000 anos, né, mesmo porque a gente tem a divisão mesmo. Até o ano 1517, a Igreja tinha uma configuração. Aí depois vem a Reforma Protestante, Martinho Lutero, né, o grande reformador. E aí essa ruptura, essa divisão, porque até então era a Igreja Católica Apostólica Romana, do ano 313 até o ano 1517. Olha só que coisa interessante, não é? Aí a gente... Ô, amada, bem-vinda. Paz, chegou ainda na hora, viu? Estamos na introdução. É impossível chegar aqui. Eu imagino. Fique à vontade, viu, meu irmão? Tá. E aí, o que acontece? Aí a gente tem que retrabalhar todo esse conceito de igreja. Do que nós estamos falando? Então vamos lá tentar, pelo menos, tentar esclarecer isso. Culto, o que é culto? Biblicamente falando. Tudo o que eu faço, tudo, em qualquer lugar, tudo que eu faço deve ser considerado como uma adoração a Deus. A adoração a gente não deve limitar a um espaço, a um período e a um tempo. A adoração é como eu vivo no dia a dia, é como eu faço as coisas. Agora a gente fez o quê? A adoração é quando a gente está dentro da igreja e a gente canta, a gente louva. Louvor é uma coisa, adoração é outra. Com o louvor nós também adoramos a Deus. Mas a adoração é muito mais do que louvor. Louvor é aquilo que a gente fala a respeito de Deus, atribui a Deus, né? Suas virtudes, qualidades, seus atributos, a gente reconhece isso. É o louvor, é o canto. Isso pode se dar dentro de uma igreja nesse sentido, nesse espaço? Claro que sim, mas é só ali? Não. Então nós, inclusive, temos uma passagem em João capítulo 4, onde Jesus encontra uma samaritana, né? E aí, quando a mulher percebe que está falando ali com um profeta, né? Aliás, ela reconheceu de fato que era o Messias que esperava, mas ela viu ali, opa, um profeta. Aí fez uma pergunta teológica, né? Disse assim, onde é que nós devemos adorar a Deus? Porque os nossos pais dizem que é nesse monte de Gerizim, porque tinha divisão, né, dos samaritanos e os judeus, né? E os judeus dizem que tem que ser em Jerusalém. Onde é que nós devemos adorar? Aí Jesus dá aquela resposta
né, que de fato nos dá esse parâmetro para a gente construir essa ideia. Mulher, nem aqui nesse monte, nem em Jerusalém, porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai é espírito, e importa que os tais que assim o adorem dessa forma. Então já não há mais lugares, já não há mais dias, já não há mais pessoas para intermediar essa relação de nós com Deus, porque até então havia um templo que tinha que ser em Jerusalém, havia um dia sagrado que era o sábado, havia pessoas que faziam essa intermediação entre Deus e o povo, que eram sacerdotes. Então isso não existe mais após a vinda de Jesus, sua morte, crucificação, morte e ressurreição. Então todos os cristãos, por exemplo, são sacerdotes de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. E aí a gente vai trabalhar os textos, né, que a gente tem aos montes aí para confirmar tudo isso. Só estou dando um panorama, depois, claro, a gente vai pegando os textos para que não fique numa fala solta, dando a impressão que é uma conclusão minha sem uma base das Escrituras. Aqui eu só estou dando um panorama para a gente chegar no entendimento, né? Com isso, eu não estou dizendo que não há uma importância de nós nos organizarmos, né, que são as organizações. Lembra da aula passada, organismo e organização? Né? Então, a organização, não há problema nisso. É até muito bom. Pode ser uma ferramenta social, inclusive, que viabiliza esse organismo vivo, que de fato é a igreja. Então Jesus não morreu para que a gente construísse grandes, né, prédios, denominações, coisas desse tipo. Ele morreu para resgatar vidas, pessoas. Quando essas estruturas elas favorecem as pessoas, então elas estão cumprindo o seu propósito. Quando as pessoas elas são usadas para fazer a manutenção dessas estruturas, das religiões, das liturgias e etc e tal, então perdeu-se o propósito. É aquele livro que eu recomendei para vocês, né? A Treliça e a Videira. Vai trabalhar sobre essas questões. Então assim, culto é tudo que eu faço diante de Deus, é um culto, deve ser um culto. Então a gente não pode ter essa divisão. Eu sirvo a Deus, meu ministério é dentro de igreja, e o resto do dia, e o resto das horas, e a minha ética, por exemplo, no trabalho. Porque a gente corre um risco muito grande se a gente concebe essa ideia de que um espaço é ali que se adora a Deus, então ali eu tenho um comportamento, ali eu tenho os valores e os princípios. E no trabalho, fora, longe dos olhos dos irmãos, do pastor, dos líderes, né? Infelizmente as pessoas, aliás, não é longe dos olhos dos líderes ou do pastor, de quem quer que seja, dos irmãos, é Deus. Então Deus não olha para nós, não recebe o que a gente oferece ali para Ele como gratidão, louvores e etc e tal. Apenas Deus Ele não enxerga apenas a igreja, Ele enxerga o mundo todo. Então é dentro da nossa casa, é na relação com os nossos familiares, é como eu crio meus filhos, é como eu lido com a minha esposa, é a minha ética no trabalho. Tudo isso é uma adoração a Deus. Eu faço isso ao longo do dia. E aí à noite eu celebro aquilo que eu já estou fazendo desde a hora que eu acordei. Só para a gente entender o que é adoração, o que é culto, né? E como nós devemos servir a Deus em todos os lugares, em todos os espaços e tudo que a gente faz. Deve ser uma adoração a Deus. Nós vamos ter uma matéria que aí eu vou trabalhando um pouquinho melhor isso. Pedro, não sei se respondi mais ou menos aí a questão, tranquilo? Posso seguir? Então vamos lá. Estávamos em Mateus capítulo 16, amada, verso 18, viu? Capítulo 16, verso 18 de Mateus, né? Falando da origem da igreja, que é em Cristo, né? Ela se origina em Jesus. Ele é o fundador e ele é o fundamento da igreja. Quando ele disse, né? Eu edificarei a minha igreja, tá? Então a igreja é de Cristo. Ninguém tem propriedade sobre a igreja, né? Eu digo a igreja de fato. E aí, a gente falando que ele é o fundador e ele é o fundamento. Isso está em 1 Pedro, capítulo número 3, versos 10 e 11. 1 Pedro não, estou olhando para o Pedro aqui. 1 aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 3, versos de número 10 e verso 11. Está escrito lá, o próprio apóstolo Paulo. Isso, 1 aos Coríntios, capítulo 3. Aproveitando aqui a ocasião, vocês sabem que eu não posso perder nenhuma oportunidade de ensinar ou corrigir algo, né? E a gente está aqui para isso mesmo, né? Faz parte aqui. Então, quando vocês erram, vocês estão no papel de vocês de errar na sala de aula para ser... O Mateus é 16, 18, né? Agora... Oi? O outro é 1 aos Coríntios, capítulo 3, versos 10 e 11. E aí, qual é
o que eu quero chamar a atenção aqui, nós não falamos 1 Coríntios, tá? É 1 Coríntios. Tá? Vou dar uma dica para vocês que eu acho que essa dica é boa e a gente não esquece mais. Todas as vezes que formos falar sobre o Novo Testamento, nunca é primeiro, porque tudo que tem no Novo Testamento é carta. 1 Coríntios, 2 Coríntios, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Pedro, 2 Pedro, que carta, né? Primeira carta de Pedro. Então não poderia ser primeiro carta de Pedro, ficaria errado. E o Antigo Testamento? Também a gente nunca fala primeira Samuel, primeira Crônicas, é sempre primeiro, porque é livro. Primeiro livro de Reis, primeiro livro de Samuel. Só essa dicasinha aí para a gente pronunciar correto. Tudo bem, amados? Então vamos lá. 1 Coríntios 3, versos 10 e 11. Se alguém quiser ler, puder, eu agradeço. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento e o outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Exato. Então olha só, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que o fundamento da igreja é Jesus. Então assim, nós não somos edificados em uma tradição religiosa. Nós não apoiamos a nossa vida, a nossa crença, a nossa esperança em uma denominação, em uma corrente de teologia, nem muito menos a homens, tá? Nós somos a igreja de Jesus Cristo. Então é Jesus que é o fundamento da nossa vida. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a minha vida ela deve ser edificada, deve ser construída naquilo que Jesus, ele não só ensinou, mas naquilo que ele viveu. Quando a gente fala assim, a verdade de Deus é o quê? A verdade de Deus são 66 livros? Não. Eu não estou dizendo que a Bíblia não é verdade, não é isso. Só que eu estou dizendo que a verdade de Deus, a mensagem de Deus, ela ultrapassa os escritos. E eu não estou dizendo com isso que há outros escritos. Eu estou dizendo que o próprio Jesus, no capítulo 14 de João, verso 6, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Então a verdade não é um conjunto de doutrinas. A verdade para nós é uma pessoa. A nossa esperança é uma pessoa. Não são apenas ensinos, porque todos esses ensinos devem apontar para Cristo. Todo ensino, todo suposto ensino, toda pregação, toda aula, toda palestra, todo conselho que não aponta, que não direciona as pessoas para se relacionarem com a pessoa de Jesus, possivelmente é uma mistura religiosa nisso, é uma distorção. Tá certo, amados? Então assim, o propósito do Evangelho é nos levar a nos reconciliarmos com Deus por meio de Cristo. E em Cristo nós sermos formados como uma nova criatura. Lembra da aula passada que nós falamos? Em 2 Coríntios 5,17? Lembram desse texto? Se não lembra, vamos ler novamente, né? O propósito aqui, viu, Luana? No final do curso, é que vocês gravem os 31.173 versículos que há na Bíblia, viu? Então vamos começar agora. Vamos começar agora. Vamos gravando os textos aí. 31.173 versículos, Pedro, que existe na Bíblia. No final do curso, se vocês seguirem minha orientação, vai nada, né, meu? 2 Coríntios 5,17, né, que nós lemos na aula passada, um dos textos. Se alguém quiser ler, por favor, fique à vontade. É assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso. Eu até pedi para alguém ver. Tinha minha outra Bíblia tem a lá, criação. Né? Ao invés de estar em nova criatura, está em nova criação. Minha outra Bíblia é Exato. O que nós entendemos, amados, é que em Cristo Deus está recriando a humanidade. É uma nova humanidade, com uma nova natureza, que somos nós. Eu sei que vocês vão falar glória a Deus, é isso mesmo. Somos nós somos nascidos de novo, nós somos regenerados. Não é isso? Então assim, é um novo nascimento. Então em Cristo, Deus está recriando uma nova humanidade que se rebelou com Ele lá em Adão. Não é? Então assim, a natureza de Cristo, o Evangelho forma em nós. A gente vai ver isso mais para frente em outros textos, em outros temas e outras matérias também, tá? Não só para falar a respeito da origem da igreja. Então,
a origem da igreja é em Cristo. E nós, como nascidos de novo, somos de fato aqueles que têm a mesma natureza de Cristo e devemos crescer, amadurecer nessa natureza. A verdadeira espiritualidade, a espiritualidade saudável bíblica, ela se evidencia não por as coisas que eu faço, não são por causa da operação, da manifestação dos dons espirituais na minha vida. Essas coisas não são parâmetros, elas são falhas, né? Não sei se todo mundo é. Eu que sou de origem pentecostal, a gente valoriza muito os dons espirituais, profecia, cura, língua estranha, aquela coisa toda, né? É bom, né? É bom. Só que isso não é parâmetro para a gente falar, isso aqui é espiritual, isso aqui é homem de Deus, isso aqui é mulher de Deus, isso aqui é convertido. Essas coisas, elas são enganosas, não são parâmetros. Quando a gente pega, a gente lê o Coríntios, né? Quando a gente pega aqui a igreja de Corinto, por exemplo, era a igreja mais carnal, mais trabalhosa que Paulo teve para discipular. A despeito disso, é onde havia, pelo menos nos registros, onde havia mais a manifestação dos dons espirituais. Olha só que contradição, né? E aí o próprio Paulo fala, Jesus inclusive fala, naquele dia, lá no juízo final, muitos vão falar assim, Senhor, em teu nome expulsei demônios, falei línguas, curei, fiz um bocado de coisa. Isso é, vocês fizeram tudo certo, mas eu não conheço vocês. Não é que Jesus não conhecia porque ele não conhecia. Ele não reconhecia na relação, né? Então, assim, não é garantia nenhuma as coisas que a gente faz, desenvolve, como o Espírito Santo nos usa. Essas coisas não são evidências de espiritualidade. Evidência de espiritualidade é o fruto do Espírito, é o que Paulo escreve em Gálatas, capítulo 5, verso 22. Olha o segundo versículo para vocês decorarem aí, dos 31 e pouco. Vamos lá. O propósito é esse, a gente lê mesmo, né? E... Gálatas 5, 22. Isso, eu acho que é aí. E também para vocês me ajudarem aí, porque às vezes eu falo aqui buscando a memória e falho, né? Então me ajudem aí também, amados. Estamos no estudo bíblico, tá? Estudo teologia, estudo bíblico. O máximo que eu puder, eu vou recorrer a texto bíblico, citá-los e pedir para a gente ler juntos aí. 5:22 de Gálatas. Eu acho que é. O fruto do Espírito é. O Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há lei. Isso, achei pulou aí, não, Marcelo? Não, são 9 aspectos do fruto, né? Eu tive a impressão que você pulou algum aí, mas enfim, tá tranquilo, esse texto aí, né, que são 9 aspectos. Não sei se vocês... É que depende das versões também, né? Mas amor, gozo e paz. Oi? São 9, né? Contou aí? Eu tive a impressão que leu um a menos, mas tudo bem. Então são isso aí, ó. Não são frutos do Espírito, como a gente ouve muitos falarem. Os frutos do Espírito. Não, está no singular. É só prestar atenção aí. O fruto do Espírito é. Tá? Não são os frutos. Por que é no singular e não no plural? Porque diz respeito a uma natureza, a um doador e a um caráter a ser formado. Então são aspectos. A gente, para exemplificar, a gente pega a mexerica, né? Que tem gomos, é uma fruta, mas tem gomos. Então aqui é um fruto que tem aspectos, tá certo? Cada um desses aspectos, então, a gente viu. E cada um deles se relaciona com 3 esferas do único possível relacionamento que nós temos. Porque nós temos relacionamento com Deus, com o próximo, com a gente. Né? Jesus disse isso quando perguntaram para ele lá em Mateus capítulo 22, versos 37, 38 e 39. Mais 3, ó, para gravar aí. Mateus 22, capítulo 22. Se não me falha a memória, é isso. Versos 37, 38 e 39. Chegaram para Jesus e disseram assim: qual é o maior dos mandamentos? E ele disse: amarás, pois, o Senhor teu Deus, teu próximo, como a ti mesmo. Né? Desses mandamentos depende toda a lei e os profetas. Tudo que é ensinado em todo o Antigo Testamento, em toda a Bíblia, é resumido em amar a Deus, amar o próximo e a ti mesmo. Então são 3 esferas de relacionamento. Eu me relaciono com Deus, me relaciono com o próximo, me relaciono comigo. Então o Evangelho pretende trabalhar relacionamento. Deus nos deu o ministério de reconciliação, é o que Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios, inclusive. E aí a gente pega o fruto do Espírito e a gente percebe amor, gozo e paz. Diz respeito a Deus, o relacionamento com Deus. Qual que tem o outro? Bondade, benignidade, fidelidade, não é? Os 3 seguintes?
Isso diz respeito ao quê? Aos outros. Sou bondoso, sou benigno e sou fidedigno. Aí vem os outros 3. Domínio próprio. Como que é? Me ajuda aí. Domínio próprio é o último. Mansidão, domínio próprio e temperança. É isso? Os 3 últimos? Mais longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então tá, então são os 3: mansidão, Fidelidade, mansidão e domínio próprio, né? É que as versões aqui me confundem. Mas então, esses 3 últimos respeitam ao relacionamento comigo, tá? Então, só para a gente entender aqui que o nascido de novo, a natureza de Cristo, a espiritualidade, quem é de fato aquele que, aos olhos de Deus, sempre a gente vai buscar essa análise, essa visão de Deus. As nossas não são as melhores, as corretas, né? Então é por isso que o estudo pretende sempre retrabalhar aquilo que a gente pensa, como a gente enxerga, como a gente vive, para ver se de fato é como Deus propõe para nós, tá certo? Nem sempre o que nós pregamos reflete aquilo que Deus pensa, né? Há muitos sinceros equivocados, há muitos professores sinceros equivocados, há muitos pastores e pregadores sinceros, honestos, mas equivocados. É por isso que a gente se reúne numa proposta de investigar, de buscar um pouco mais, de refletir, né? E o estudo nos traz essa possibilidade. Mas a origem da igreja a gente já viu aqui, em Cristo, portanto, Ele é o parâmetro, é nele. Jesus é a peneira que deve passar tudo aquilo que a gente ouve, tudo aquilo que a gente faz. Tem um livro muito interessante que eu devo indicar para vocês em outra ocasião, em outra matéria, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Porque assim, eu não sei vocês, mas de vez em quando, algumas situações da minha vida, eu fico pensando, nossa, como eu devo agir aqui? Será que o meu sentimento aqui, ele é um sentimento aprovado por Deus? Como eu devo me relacionar com essa pessoa nessa ocasião aqui? Aí a gente vai buscar onde para saber dessas coisas? Foi uma pergunta que eu fiz agora. Na Bíblia, mas nem sempre acha. Esse é o problema. Nem sempre tem um texto tão detalhado para nos falar a respeito daquela situação peculiar da nossa vida. E aí, o que a gente faz? Porque a Bíblia, na verdade, ela tem princípios e valores a nos ensinar. Nem sempre, lógico, tem muitas passagens na Bíblia que nos dá de fato a orientação de como agir naquela situação, porque nós temos exemplos, né? Exemplos de pessoas que viveram e tal, Jesus, apóstolos, enfim, uma infinidade de pessoas nós temos. E aí a gente pega ali aquele comportamento para que a gente possa repetir, né? Os maus a gente tem lá para que a gente não repita, né? Então, por que foram deixados também os maus exemplos dos pecados desses homens aí, mulheres e tal? Para que a gente não repita. Então eu não preciso errar para aprender, eu preciso aprender para não errar, é melhor. Eu penso que é melhor, né? Porque quando eu erro, mesmo que eu aprenda depois do erro, tem as consequências desse erro. Então se já tem um monte de gente na história que errou e está registrado, então eu olho para a vida deles para não cometer os mesmos erros. Chama-se inteligência isso. E aí tem os bons exemplos para que eu tenha de fato os parâmetros ali para que eu repita também os bons exemplos. Só que tem coisas que eles não viveram e nós vivemos. Tem coisas que não existiam na época deles, e são os nossos desafios. Internet, por exemplo. Relacionamentos que nós temos hoje que eles não existiam naquela época. E o que a gente faz? Como que a gente faz? Aí, quem que a gente pega? Lembra que eu falei para vocês que a verdade de Deus, ela não está contida nos escritos, nos textos bíblicos, mas está em uma pessoa? Então Jesus, como um ser humano, ele me dá um parâmetro. Como Jesus, olha que coisa interessante, para mim isso serve demais na prática. Vou fazer isso aqui, vou tomar essa decisão. Aí eu devo pensar, Jesus tomaria essa decisão? Eu conhecendo Jesus, sua natureza, os textos, né, que falam de Jesus, ele tomaria essa decisão? Ele optaria por isso aqui que eu estou optando? Esse sentimento que eu tenho a respeito aqui dessa pessoa, Jesus teria esse sentimento? E se mesmo assim tiver dúvida? Oi? E se ainda assim tiver dúvida? É porque eu penso que talvez não conheça Jesus o suficiente. Porque se nós conhecermos Jesus suficientemente, eu acho que esse parâmetro para nós, ele vai servir para tudo. Porque a Bíblia fala dos sentimentos de Jesus. Fala mostra, né,
para nós como Jesus se relacionou com diversas pessoas da sociedade. Então assim, poxa, eu ainda não sei. Então assim, busca um pouco mais saber sobre Jesus, sua pessoa. Jesus, o ser humano, né? Que para nós é o parâmetro. Porque assim, Jesus, ou melhor, Deus é a perfeição, não tem o que discutir. Só que Deus está tão distante da gente, né, irmãos? Como que a gente sabe? Como que Deus ele deu para nós assim de fato uma aproximação maior? Através de Jesus. O Verbo, Deus se fez carne e habitou entre nós. Então, quem é Jesus? Quem foi Jesus e quem é Jesus? É o ser humano como deveria ser. E quem foi também Jesus? Porque ele tem uma dupla natureza, a gente vai trabalhar isso em outra matéria. É Deus como era. Como ninguém nunca viu a Deus, e é impossível alguém ver a Deus. Moisés, lá no Antigo Testamento, teve desejo, Deus falou, não é possível não. Um mortal, um ser humano, contemplar a minha face, a minha glória, é impossível. No estado de pecado, Deus é a santidade absoluta. A santidade de Deus fulminaria qualquer ser humano se aproximando dele, porque é muita santidade, é muita glória, né? E aí os discípulos, no capítulo 14 mesmo de João, que eu já citei, fizeram um pedido muito simples para Jesus. Senhor, mostra-nos Deus. Uma coisa simples, né? Eu só quero ver Deus, mais ninguém. Mostra-nos Deus assim. Aí Jesus responde assim, mas vocês estão há tanto tempo comigo, e vocês não me conhecem, porque quem vê Deus, quem vê a mim, vê Deus. Agora, como que vendo Jesus via Deus? Porque Jesus é a referência máxima que nós podemos ter enquanto estamos nessa condição humana, para termos de fato uma noção de quem é Deus, uma noção de quem é Deus. Então, se eu quero saber como é Deus, quem é Deus, a natureza de Deus, os atributos de Deus, eu olho para Jesus. Mesmo em forma limitada humana, mas é o que nós temos, é o que Deus nos propôs, é o que nós temos condição de perceber, porque Deus é infinitamente, é impossível nós esquadrinharmos Deus, conhecermos Deus assim absolutamente, é impossível. Nós estamos falando de Deus, não igual a nós. Deus está para além de tudo e de todos. Lembra que eu falei para vocês na aula passada que tudo está dentro de Deus? Quando Deus disse assim, não façam nenhuma imagem que me represente. Por que Deus falou isso? Porque não há nada na criação que possa se assemelhar a Deus a ponto de equiparar Ele em qualquer figura que a gente faça. Por mais suntuosa que seja, por mais bela que seja. Deus é muito mais do que tudo isso. E toda a beleza que existe aqui, de alguma maneira, é um reflexo muito opaco da glória de Deus. Por mais que a gente ache coisas aqui maravilhosas, elas ainda são assim, mas infinitamente distantes da beleza que Deus é. Deus é um ser inimaginável, impensado, né? Então a gente às vezes fala de Deus e a gente às vezes quer se relacionar com Deus como ele se fosse alguém que a gente conseguisse compreender. Nós só sabemos de Deus aquele que ele decidiu de si se revelar nas Escrituras e na natureza. E de uma forma muito limitada, porque nós somos limitados, né? Então a gente vai descobrir isso aí ao longo do tempo, do estudo, dos textos bíblicos e tudo mais. Mas eu nem sei porque eu cheguei nesse assunto, vocês lembram? Vamos ver se a gente volta aqui. Vamos lá, mas acho que foi alguma pergunta que fizeram, né? Eu desvio também, eu tenho uns desvios na aula assim, eu preciso voltar. É bom. Né? É bom desviar um pouco, né? Bom, então, a origem da igreja, nós falamos, né? E o corpo místico de Cristo. Quem é a igreja? Quem é a igreja? É o corpo místico de Cristo. Essa palavra místico, né? Alguns irmãos se assustam quando a gente fala assim, porque pensam que a gente está se referindo ao misticismo, esoterismo, essas coisas. A palavra místico nada mais é do que simbólico. Então a igreja é o corpo simbólico de Cristo, tá? Representa Cristo. E aí tem dois textos aqui que eu peguei para a gente dar referência bíblica, que é Colossenses 1:24, falando, né, que a igreja é o corpo simbólico que representa Jesus, tá? Místico é o quê? Simbólico. Místico é isso, né? O corpo simbólico de Cristo, o corpo místico de Cristo. Colossenses, capítulo de número 1, verso 24, e depois a gente lê outro texto em Efésios. Então, quem achou Colossenses 1:24, podendo ler, por favor. 1:24. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo que é a igreja,
Pronto, Paulo afirma aí, né? O seu corpo, que é a igreja. Então a igreja é esse corpo invisível de Cristo, tá? É o corpo que representa Cristo, né? Então nós somos aqueles que representam, devemos ser as pessoas que representam Jesus. Como as pessoas conhecerão Deus? Alguns irmãos eles falam assim, não, olha para mim não, eu sou cheio de falha, olha para Jesus. A questão é, o povo quem é que quer ver Jesus vai ver como? Olha para Jesus. E Jesus disse, não, quem olhar para vocês tem que me ver. Nós somos cristãos, representantes de Cristo. Mesmo com as nossas falhas, nós precisamos, amado, manifestar a natureza de Cristo, mesmo com as nossas limitações. Então nós deveríamos, quando alguém perguntasse assim, mostra para mim Deus, nós deveríamos responder assim, anda comigo, vê como eu trato minha esposa, vê como eu trato meus filhos, vê como eu lido com as questões éticas, vê o que Deus está gerando em mim. Nós deveríamos falar isso, a ponto das pessoas olharem para nós e de fato falar assim, não, você é um ser humano diferente, não por mérito seu, mas porque existe um Cristo de fato na sua vida. Diga aí, meu irmão. Agora eu tive uma dúvida do seguinte, eu comentei com a minha esposa que teve um comentário da minha cunhada, ela falando que não entraria numa igreja, porque ela não concordava com o estilo de que o pastor dirigia a igreja. Sim. Com as coisas que eles permitiam. Aí eu falei com ela o seguinte, que eu concordava com ele, porque se isso está chegando a ela, que é uma desviada ou nunca foi convertida, é porque está se dando um mau exemplo. Sim. Né? Algo dentro daquela igreja está sendo de mau exemplo para ela olhar com esses olhos ruins. E também falei o seguinte, que eu em parte concordava em parte, mas não concordava com a atitude dela, porque a gente não tem que ir para a igreja olhar a pessoa. Só que você falou que para que as pessoas vejam Deus, elas têm que ver a nós. Sim. Né? Nós somos esse meio de representação de Jesus aqui na Terra. Sim. Então, deu um nó na cabeça nisso aí. Entendeu? Sim. Porque a pessoa vai chegar na igreja, ela vai olhar a pessoa lá e vai ver uma atitude errada. E como é que eu vou julgar isso? Tá, a gente faz uma brincadeira que é assim, se você achar uma igreja perfeita, corra dela, não entre não. Você vai estragá-la, né? Então... não existe igreja perfeita. Eu sei que o ideal seria que a gente vivesse da maneira correta, sim, né? Então assim, de fato a igreja, o local, as pessoas, melhor dizendo, né? Eu queria muito desconstruir essa questão de que igreja a gente está falando de um local, de um prédio, de uma denominação. Eu gostaria muito que nós trabalhássemos essa ideia de que igreja são as pessoas salvas por Cristo. Eu conheci um rapaz, ele é de outro estado e ele é índio. Aí eu perguntei a ele como que eles faziam para cultuar. Porque ele falava que ele era cristão, né? Então eu perguntava ele como vocês faziam para cultuar. Aí ele falava assim que dava um determinado horário da noite, eles iam para a pracinha na verdade é Oca, né? Eles moravam em Oca. Sim. Aí eles iam para o centro daquele lugar e ali onde eles ficavam de meia hora a uma hora de joelhos, pedindo a Deus, só agradecendo ao Senhor. E depois eles começavam o culto. Sim. Aí ali era onde eles chamavam de igreja. Não era como na cidade, porque na cidade tinha um templo para eles se congregar. Assim, a gente precisa sempre buscar o equilíbrio. Porque assim, você tem os extremos, né? Tem as pessoas que acham de fato que o lugar é santo, que você só exerce a espiritualidade ali, né? É uma dependência muito grande da liturgia e tudo mais. Por outro lado, a gente não deve desprezar a importância de nós nos reunirmos, né, num compromisso de caminharmos juntos, né, como uma família, como um corpo, de fato, que se ajuda, que se edifica. Porque qual é o propósito do culto? Não é adorar a Deus verticalmente. A adoração a Deus não se dá verticalmente. A adoração a Deus na igreja, no templo, eu vou trocar então a palavra igreja por templo.
Toda vez que eu falar templo, então aí vocês entendem a arquitetura. Quando eu falar igreja, aí vocês entendam pessoas. Será que vamos conseguir fazer isso, né? Está tão na nossa cabeça condicionado, mas vamos lá. Então, quando a gente se reúne no templo, como igreja, nós adoramos a Deus quando partilhamos os nossos dons, para edificar uns aos outros. Quem disse isso foi Paulo, no capítulo 14, verso 26 de 1 aos Coríntios. Olha o bumerangue aqui, ó. 1 Coríntios 14, 26. Ele diz o seguinte: quando vocês se reúnem, um tem salmo, um tem doutrina, um tem língua, um tem revelação, um tem interpretação, faça-se tudo para a edificação da igreja. Não sei se eu troquei alguma coisa aí, mas é mais ou menos isso aí, né? Então, assim, como nós adoramos a Deus como igreja em um espaço, quando nós edificamos uns aos outros. Nessa edificação mútua, há uma adoração a Deus, porque estamos servindo uns aos outros. Não falei para vocês a questão da adoração, mas também na Bíblia, no Novo Testamento, só uma coisa aqui, porque eu não quero fugir, eu quero ainda trazer algumas questões que eu acho muito interessantes se você pontuou. Oi? É horizontal? Isso, essa, né? É porque eu fico na dúvida, quem é quem? O que é aqui, né? Isso aqui é vertical, ó. Isso aqui é vertical, isso aqui é horizontal. Isso aqui forma o que, amados? Que forma isso aqui? Estou sem a correntinha. Minha correntinha tem a cruz. A cruz, né? O que é a cruz? É o encontro, amados. É o cruzamento, né? Onde nós nos encontramos com Deus. Veja só a coisa interessante. E nós nos encontramos com Deus quando nós nos encontramos uns com os outros. Tem uma frase bem interessante, esqueci agora de quem é, mas fala assim: eu busquei a Deus e não achei. Eu me encontrei com o meu próximo e nós nos reunimos os três. Veja que interessante esse pensamento. Eu busquei a Deus, não achei. Mas quando eu encontrei o meu próximo, nos reunimos os três. Então é na reunião de dois onde Jesus, ele disse, estaria no meio. Né? Então, igreja é quando nós nos reunimos como corpo, como família, adoramos a Deus no serviço mútuo. Uma das palavras para adoração é justamente serviço. Então, eu adoro servindo as pessoas. Né? Quando eu sirvo as pessoas, eu estou servindo a Deus. Quando eu amo as pessoas, eu estou amando a Deus. É que a gente quer sempre amar a Deus diretamente, porque é mais fácil. Servir a Deus diretamente, amar a Deus diretamente, por ser absoluto. É porque amar o próximo é difícil, tá? Exato, por um motivo. Tem um próximo que miséria. Mas sabe qual é o motivo de amar o próximo? Você sabe qual é o motivo de amar o próximo? Que é difícil de amar? É porque ele está perto. O difícil de amar o próximo é porque está perto, porque amar o longe é fácil. E Deus está o mais longe possível de nós, é Deus. Nesse sentido, né? E aí é fácil amar quem está longe. E ainda um ser perfeito desse. Agora o próximo que é o desafio. E aí Jesus disse: quando vocês me viram preso, foram me visitar, me viram no hospital, foram me ver. Quando eu estava com fome, vocês me deram de comer. Quando eu estava com sede, vocês me deram de beber. Quando fizemos isso, Senhor? Quando vocês fizeram dos pequeninos. E quando vocês não fizeram isso aos pequeninos, também não fizeram a mim. Olha como Jesus vai mostrando como que nós servimos Ele. Quando nós servimos uns aos outros. A gente está falando de um ser humano, não está falando de um irmão da nossa denominação ou do grupo da igreja lá que a gente tem mais afinidade. Porque é sempre mais fácil a gente fazer essas seleções, né? Então a gente precisa entender isso. Aí acontece o seguinte, aí tem todo esse desafio de entender que há pessoas imperfeitas nesse contexto, só que são pessoas regeneradas, pessoas que estão sendo levadas à maturidade, nós fazemos parte desse processo. Nós vencemos algumas coisas e outras não, e vice-versa. E aí que a gente se ajuda mutuamente, se edifica mutuamente. São pecadores no mesmo processo, alguns mais amadurecidos, outros menos. Né? Agora, aí assim, é difícil a gente sabe falar, porque acho que cada caso é um caso específico. Porque tem uns contextos aí que dificilmente Jesus falaria, é minha igreja. Talvez Jesus falaria assim, sai dela, povo meu. Né? Tem alguns contextos que eles são muito mais danosos do Evangelho. É o quê? Foi o quê? Eu estou tentando chegar lá, Pedro. É que eu mas pode falar. Pensei, nesse caso aí, essa pessoa
que fez essa observação ruim, o pastor que, pô, sei lá, fez o que fez lá. Sim. Ele agiu de forma exercendo o que ele tinha que exercer na organização, que seria o templo. Porque, você entendeu o que eu falei? Sim, é difícil. Porque você falou assim na primeira aula, o templo não necessariamente é composto de pessoas crentes. Sim, 100%. 100%, né? Tem pessoas que nunca vão foi, para adorar a divindade, né? Conviver com os irmãos, e tem pessoas que só vão por ir ou não são convertidas para ajudar, sei lá. Então, assim, essa pessoa que fez isso aí, ela estava exercendo o papel dela no templo e não na igreja? Que pessoas estão no pastor? É que eu não tenho os detalhes, né, Pedro? É difícil a gente... Não, eu estou falando de modo geral, assim, entendeu? Porque a pessoa, vamos supor, eu já cansei de ouvir assim, saí da igreja tal porque o pastor fez isso. Saí da igreja tal porque o fulano, que é o braço direito do pastor, fez isso. Essa pessoa, ela exerceu isso, é o papel dela no templo, né, que pode ser uma casa, pode ser uma igreja toda ornamentada como igreja ou não. Sim. Ou ela, porque se ela tivesse exercido o papel dela como igreja, como verdadeira igreja de Cristo, não teria acontecido isso. É isso o meu pensamento? É relativo, né? Porque assim, eu estou pensando em um monte de coisa. É difícil eu falar assim porque eu não tenho alguns detalhes. Eu estou tentando entender a questão em si. Deixa eu ver se eu consigo dar trazer alguns pensamentos aqui. Quando eu falo sobre o templo necessariamente não é a igreja 100%, é porque pessoas que frequentam uma igreja, necessariamente essas pessoas, 100% dessas pessoas são convertidas. Nós temos isso no exemplo das multidões que seguiam Jesus. As multidões seguiam Jesus. De fato, essas pessoas, 100% dessas pessoas, elas estavam interessadas de fato em Cristo, na proposta do Evangelho, como eu falei no começo da aula, ou nos benefícios que elas recebiam. Dentre os 12 apóstolos, tinha um que Jesus disse o diabo. A gente percebe desde sempre, dentro do povo de Deus, aparentemente, né, você vendo a multidão, as pessoas, havia poucos naquele número enorme que de fato Deus considerava aqueles que eram os seus servos, os fiéis, que a Bíblia chama de remanescente. Isso sempre houve, não é privilégio nosso, não é o que a gente vive hoje, não, sempre foi isso. Sempre teve pessoas que carregaram o nome de Deus, professaram o nome de Deus, o povo de Deus, como homem de Deus, como mulher de Deus, e Deus tinha outra opinião. Opinião não, né? Deus de fato, opinião tem a gente, né? Deus tinha outro parâmetro sobre aquilo. Então esse é o ponto. Na igreja, nessa organização, você tem salvos, você tem pessoas maduras, você tem pessoas que erram também. Agora, que erro que a gente está falando? É um erro de administração, porque muitos têm dificuldade? É um erro porque falou alguma coisa que não devia? Que erro que a gente está falando? É um erro de desvio moral? De falta moral? De imaturidade? O que é o erro? Qual que é a questão? Então é por isso que é difícil a gente falar sem ter todos os elementos, sem saber a situação. São casos específicos que não tem como, só a gente vivendo para tentar falar, opa, não, calma aí, ó. Isso aqui foi conduzido errado dessa forma, essa pessoa de fato, ela de repente não está qualificada para ser uma pessoa que tem um cargo de liderança, um pastor, por exemplo. Meu Deus do céu, o cara para ser um pastor tem lá uma exigência de 1 Timóteo capítulo 3, que eu olho assim e falo, meu Deus, não tem como não. O negócio é muito complicado. É que, infelizmente, nos nossos contextos, no Brasil principalmente, e em muitas denominações, não se exige muita coisa não, para ser um líder, para pregar, para pastorear, não se exige muita coisa. Se o cara, de repente, tem um certo carisma, é um gente boa, às vezes é o suficiente, né? E tal. Mas o que eu quero dizer é que é complexo eu fazer uma análise assim, sem ter detalhes. Agora, o que eu queria que vocês distinguissem é o seguinte: a igreja, como a gente está tratando, que a Bíblia trata, são pessoas que foram resgatadas pelo sangue de Jesus, nascidas de novo, que estão no processo de amadurecimento. E aí, nesse processo, tem umas que são mais amadurecidas e outras menos.
É isso, né? E aí também a questão é, a igreja, como nós conhecemos hoje, ela muitas vezes resume a vida de espiritualidade nas suas liturgias. E é isso que a gente precisa distinguir. É isso que a gente precisa entender. A igreja não nasce nessa configuração. A igreja que nós temos hoje, tudo isso que nós conhecemos como igreja, liturgia, forma de adorar, de pastorear, de se administrar, de existir e ser, isso aqui foi sendo construído durante 2000 anos. Como eu falei, 300 primeiros anos os irmãos viviam de uma forma simples demais, como família. Tanto é que eram em algumas casas que se reuniam, né? Em algumas praças, como lá no caso. E eu não estou dizendo que é errado a gente ter, pelo contrário, isso aqui é uma bênção, irmão. Imagina um solzão desse aqui, a gente tem que ficar numa praça, né? Numa casa de repente, sei lá, 50, 100 pessoas, como caberia? Então é uma bênção a gente ter essas conquistas sociais. Agora o grande problema é que a gente vai confundindo esses processos, de que o que o livro lá propõe, né? De que essas estruturas devem servir para servir pessoas, beneficiar pessoas, não o contrário, né? E a gente precisa entender que a gente vai trabalhar um pouquinho para frente também o que uma igreja, hoje não sei, acho que não dá tempo, mas a aula que vem possivelmente a gente já entra nisso. As características de uma igreja bíblica, saudável, aquela que, sabe, de fato, a gente vê assim, não, isso aqui é uma igreja, por mais que tenha as suas limitações, dificuldades e etc e tal, mas é uma igreja assim bíblica, saudável, relevante, tem que ter algumas características mínimas. E aí a gente vê que algumas não tem, nenhuma delas, né, são mínimas. A gente sabe que a igreja ela é expressão muitas vezes dentro de uma cultura e ela se dá de forma diferente. Vou pegar o exemplo dos nossos irmãos na África, como eles adoram a Deus, totalmente diferente da gente, a liturgia. Para nós seria um escândalo aqui de repente, né, reproduzir isso. Nós temos uma igreja brasileira? Penso que não. As características da nossa cultura não. E depois eu vou falar o porquê que eu penso isso. A África, templo, muito difícil. Instrumentos aqui que a gente tem, muito difícil. Há uma cultura diferente. Então, só para perceber que a igreja ela é diversa. A igreja não tem um quadradinho, um parâmetro no sentido estético, né? A cultura reflete muito. Então a cultura precisa ser analisada se aquilo de fato é bom ou é ruim. Que não existe nenhuma cultura santa e nem existe a cultura demoníaca em si. Alguns pensam assim, não, se for dos judeus é santo. Se for, né? Tanto é que a gente tem no Brasil, de uns 20 anos para cá, a judaização de igrejas evangélicas. Você entra nas igrejas evangélicas, você não sabe se é judeu, se o povo lá é... Não sabe. O pastorzão lá tá com a barba desse tamanho, nada contra a barba, né? Mas com talit, aquele cachepozinho, com um quipazinho aqui na cabeça, aí canta o hino de Israel, o hino da nação de Israel, a bandeira de Israel, aí você tem chofar de um lado, aí você tem candelabro de outro. Como peça decorativa, eu até acho bonito, até gostaria de ter algumas em casa assim. Mas, sabe, assumem toda uma estética judaica como se os judeus, a cultura judaica fosse uma coisa santa. Não é? Poucos sabem disso, poucos, né, que não estudam e tal, a área, mas assim, 70% dos judeus, eles são ateus. Não estou falando que não acreditam em Jesus, eles são ateus, não acreditam em ninguém. 70% dos judeus hoje, é uma minoria dos judeus hoje, que de fato são judeus, praticam o judaísmo, creem em Yahvé, né, o Senhor lá e tal. Poucos são. Então só para a gente entender, não existe, a gente precisa ter esse olhar de que em uma cultura, o que de fato isso aqui reflete o Evangelho? O que é uma igreja de fato? O que Jesus ele pretende, né, gerar em nós e que a gente reproduza nas nossas convivências como igreja? Que afetação uma igreja local, que a gente vai fazer esse link, né? Igreja e sociedade. Vou fazer uma pergunta já antecipada, que eu vou fazer mais para frente. Onde nós congregamos, as nossas igrejas, os templos, né, que nós frequentamos, se deixasse de existir naquela localidade, que falta faria para aquela região? Será? Será? Faria muita falta? Para a região? Nem todos vão por causa de Jesus. Não é ir na igreja. Ó, tá vendo como a gente talvez não entendeu a questão? Não é ir as pessoas irem na igreja. O que aquela igreja ela beneficia
ela afeta o entorno. Porque os templos que nós chamamos de igreja, os templos religiosos, cristãos, evangélicos, são os mais ociosos e improdutivos da sociedade. Quantos cultos tem nas nossas igrejas? Em média 3 por semana? 3. Uma média. 3. 3, porque aqui é quinta, domingo de manhã e domingo à noite. Não só aqui, eu digo uma média. 3, aí vamos, né? Umas mais, outras menos, 3. Tá certo. Quantas horas no dia são essas atividades? 2 horas? Culto, 2 horas, né? Então são 6 horas semanais que nós utilizamos aquele espaço. Muitas vezes são... Lembra do filme O Elefante Branco? Quem não assistiu, né? Eu assisti. Assistiu? Então a ideia é essa, né? Você vê, ó, você tem um elefante branco, você tem uma estrutura enorme, mas que não beneficia uma sociedade, né? E aí o que acontece? Então você tem 6 horas. Quantas horas tem na semana? Que eu sou ruim de conta. 2 mais 2 eu dou conta, mas passou disso já. Minha área é humanas, né? A semana... Trabalhei 7 vezes 24 que é o dia. Vai dar o quê? 200 não chega não, né? Quase. Enfim, a questão é, isso que nós chamamos de igreja, o que traz do reino de Deus, que é um conceito que a gente vai trabalhar, o que é o reino de Deus? Aliás, eu falei isso na aula passada, na introdução. Lembra? Instituição religiosa é uma coisa, igreja é outra e reino de Deus é outra. Então, o que a igreja está fazendo se ela serve o reino de Deus? E o que é o reino de Deus? É tudo que está sob o domínio de Deus, a soberania de Deus. E tudo está sob. 168 horas. 168 horas. 6 horas nós utilizamos. Olha como nós desperdiçamos. 168. O que, por exemplo, vou dar, cada contexto é uma demanda diferente. Uma igreja num lugar pobre poderia ser o quê? Eu estou falando do prédio, da arquitetura, da mão de obra que se tem lá dentro que poderia servir. Se nós estamos falando que a adoração é servir, e amar a Deus é amar o próximo, e amar o próximo é atender nas suas necessidades, que é o que Tiago trabalha. Então, o que uma igreja, o que um templo, o que esse prédio, que é uma representação social de Deus, bem ou mal é, não é? Bem, se está representando bem é outra história, mas é. Quando as pessoas olham a sua igreja, o que eles remetem? É Deus que está aí dentro, é o povo de Deus, é a palavra de Deus sendo pregada. Se é ou não é outra história, mas não é isso que tem como representação? Tanto é que as pessoas entram na igreja, templo, né, esperando achar Deus lá, tal, no desespero, procurar em todos os cantos possíveis. E a última instância de esperança do ser humano é a igreja, porque lá ele fala, é Deus agora, nada deu certo na minha vida, né? Fiz um monte de coisa, depois não deu certo, aí vai, é a última instância de esperança. E se não acha na igreja, o que resta para essa pessoa? Um abismo, desespero. Aí ele fala assim, mas calma aí, André, mas aí, e se Deus não estava lá? Porque Deus não estava no templo de Jerusalém? Não é? Eu não falei isso para vocês na aula passada, não? Que o Novo Testamento começa com Deus assim, expulso do templo. Era o templo. Era onde o povo se reunia para adorar Deus e buscar Deus. Tanto é que Jesus, vocês fizeram da casa do meu pai um covil de ladrões. Deus estava expulso daquilo que ele chamava de casa de Deus, que é outro termo que a gente não usa. É a casa de Deus. Isso aqui não é a casa de Deus. Casa de Deus, morada de Deus, glória de Deus, é cada um daqueles que o Espírito Santo habita, né? E aí, onde estava Deus lá no Novo Testamento no começo? Estava no deserto. Quem era o sacerdote de Deus ali? A religião tinha como Anás e Caifás, que eram os sumos sacerdotes. Então, assim, para a nação, para a religião, para o povo, quem era o homem de Deus? Anás e o Caifás, os dois sumos sacerdotes. Já está errado por aí, né? Tinha 2. Foi uma questão política lá que ninguém queria largar o osso. E quem era o sacerdote de Deus? João Batista. Um cara que os caras olhavam assim, isso aí não tem pinta de pastor não, né? Mas era quem estava lá representando de fato Deus. Tanto é que a multidão ia para um deserto, não ia para um templo com ar-condicionado, com parede preta, com luz e fumaça, com melhor banda, com pregador refinado. Estava lá no deserto. Iam. Por que eles iam lá? Porque para ver um homem daquele rude, bruto. Ouvir João Batista era um negócio assim complicado, né? Pensa num homem que não tinha marketing bom. Né?
Ia ter 5, 6 seguidores no Instagram, mano. 5, 6 seguidores no Instagram. 5, 6 seguidores no Instagram que ele conseguia, João Batista. Tão humilde. Marketing que era. Mas era Deus que estava clamando, porque o texto diz: eu sou a voz daquele que está clamando no deserto. Quem estava clamando no deserto não era João Batista, era Deus. E como acaba o Novo Testamento? Lá em Apocalipse capítulo 3, onde está Jesus? Batendo na porta da igreja que é para ver se entra. Não é o que diz o texto, no capítulo 3, acho que verso 19, 20, alguma coisa assim? Se vocês quiserem me ajudar. 3, 19? Capítulo 3, eu acho, ou é 19 ou é 20? Eu acho que é 19, né? Eis que estou à porta e bato. A gente usa isso aqui para evangelizar, né? Esse texto não tem nada a ver. Aí a mensagem é para a igreja. É para esse 20. povo. 20, né? Eis que estou à porta e bato. Se abrir, se alguém abrir, eu ouvirei a minha voz. Entrarei, serei com ele, não é isso? E abrir a porta, entrarei em sua casa e serei com ele, e ele comigo. Isso, então olha só, Jesus está batendo na porta da igreja. Imagina só, a gente cantando, domingão lá, celebrando e tal. E Jesus só lá de fora, vocês não querem deixar eu entrar aí não? Se eu entrar aí, vocês vão ver que o negócio vai ser bom. Tipo lá, a gente lá. Teve uma pintura, né, um quadro, o menino viu o quadro desenhado porque deram esse versículo para um pintor representar. Ele desenhou uma porta de Jesus batendo. O menino, curioso do jeito que é, perguntou pro pai, né, diante do quadro, do pai, não tem maçaneta a porta. Eles não estão ouvindo Jesus e não tem como Jesus entrar, porque não tem maçaneta. Mas por que eles não estão ouvindo Jesus? Porque será que eles estão fazendo muito barulho lá dentro? Será que eles estão com algumas atividades assim que impedem de ouvir Jesus e estão deixando ele para fora? Será que tem muito programa, muito evento, muita coisa que estão fazendo lá e não estão ouvindo Jesus e ele está para lado de fora? O pai pensou, não sei, né? De repente eles estão no cômodo da casa lá para dentro, lá, né? Não estão ouvindo Jesus. Tá, pai, mas não tem maçaneta, como Jesus vai entrar? Ah, meu filho, essa porta aí é a porta do coração, você abre por dentro. Então a gente precisa pensar. Quando nós falamos de igreja, o que nós estamos falando? De quem nós estamos falando? Que igreja nós temos edificado? É Jesus que tem edificado as nossas igrejas ou somos nós? Nos nossos delírios, nossas preferências, nossas ignorâncias, nossas limitações. A gente precisa pensar nisso. O espaço daqui é para isso, é para refletir. Que infelizmente muitas vezes nós não promovemos isso nas nossas igrejas. Espaço de reflexão, de discordância, de diálogo, né? De ouvir um outro. Já pensou se nós tivéssemos esse ambiente nos nossos contextos? Será que a gente não ia melhorando, amadurecendo, aperfeiçoando? Só uma pergunta. Fica à vontade, meu irmão. O que o senhor acha? Porque assim, eu percebo, né, que quando você falou assim, o que falta a igreja faria? Eu analisando pelas coisas que eu já passei, as pessoas têm a igreja como um refúgio. Não tem nada de social. É mais um refúgio emocional. Sim. Né? Mas a gente sabe que é uma coisa muito superficial do que realmente deveria ser. O que o senhor, né, com toda a sabedoria, diria que é necessário para que a igreja realmente seja a igreja? Você vai ganhar 2 pontos por essa palavra aí, me elogiando, 2 pontos a mais, né? Eu penso assim, que a igreja ela precisa voltar à simplicidade daquilo que Jesus ensinou e como nossos irmãos viveram nos primeiros 300 anos ali. De uma forma muito orgânica e relacional, que eu vejo que é o que falta nos nossos contextos, relações de vínculos fraternos e de interesse profundo um pelo outro, e não por aquilo que eu posso produzir, dar para a igreja, templo. Eu penso que o que nós mais pecamos, uma das coisas que mais nós pecamos hoje e o que mais desconfigura a igreja de Jesus, as nossas propostas, é o fato de nós não nos relacionarmos com sinceridade, com profundidade uns com os outros. Porque para mim igreja é relacionamento. Vida com Deus é relacionamento. Serviço ao próximo. Amor é quando eu me envolvo na vida do outro.
positivamente. É quando a gente está imbricado. Essa palavra é interessante, né? Imbricado. Sabe a escama do peixe? Já viu a escama do peixe? É uma por cima da outra assim? Isso aqui é imbricado. Onde a gente está assim tão envolvido que a gente não vê o fim e o começo da vida de um e de outro, porque nós somos um corpo. Por mais que sejamos muitos membros, mas fazemos parte de um todo. Então não há individualidades. Então eu não saio da minha casa para ir para a igreja adorar a Deus, para que Deus fale comigo. Eu vou para a igreja porque Deus já falou comigo. E eu quero ser resposta de Deus para o irmão que está lá passando alguma angústia, necessidade, alguma dificuldade. E aí eu peço para que Deus use o meu dom para abençoar essa pessoa. Percebe como as motivações elas são trocadas, erradas? Como a gente vai com a intenção totalmente errada. E aí o que nos falta muitas vezes na sua pergunta? Falta-nos esse entendimento que igreja não é um lugar onde a gente trabalha para a manutenção dos eventos e problemas. É onde a gente se reúne para que a gente possa se aproximar dos nossos irmãos, porque eu só consigo amar o próximo se ele estiver perto. Eu preciso me aproximar. E aí a questão deve ser um lugar onde a gente deve dar um parâmetro de cuidado. A igreja tem que ser terapêutica, ela não pode ferir, sugar. Mão de obra. Porque quando alguém não serve nesse contexto, é descartado. Quando alguém dá muito trabalho, peca muito difícil, a gente vai, né? Quando eu não me identifico tanto com a pessoa, também eu não me aproximo muito, não tenho afinidade. Amados, quem ama, tem que amar. O Jesus disse até o Judas. Aliás, me parece que o único que ele chama de amigo e amigo íntimo é o Judas. Não foi o Pedro, não foi o André, não foi o Felipe, não foi o Natanael, não foi o Tiago, não foi ninguém, foi Judas. Meu amigo íntimo, a quem eu tanto amava, ele me traiu. Olha que coisa interessante, amor. Só que como nós temos essa perspectiva de que igreja é um lugar para eu ser beneficiado pelos irmãos e por Deus, aí eu já não quero mais esse envolvimento muito, né? Então quanto mais distante, se possível nem frequentar o lugar, e aí a gente vai criando as desculpas, né? Eu sei que tem casos e casos, como eu disse, tem igrejas que eu até falaria para a pessoa, passa longe, isso não representa Deus não. É tóxico. É um falso profeta que está lá. É uma estrutura que mói gente. Por outro lado, a gente sabe também que tem pessoas que elas não querem viver num relacionamento, mas porque ferro com ferro se afia. A gente exerce o perdão na ofensa. E a gente vai se amadurecendo. Então quem entendeu primeiro, quem morreu primeiro, quem é mais maduro, vai suportando os outros, como Paulo diz, em amor. Suportando uns aos outros em amor. Está vendo como igreja não é o local em si, não é a denominação, mas é a relação? Isso é igreja, é relação. Onde nós somos trabalhados, né? Moldados pelo Espírito Santo. E isso a gente queria que fosse através de anjo ou do Espírito Santo. Porque do outro pecador aí é muito humilhante. Não é? Não é humilhante, amado? Deus usar assim a esposa para melhorar o cidadão? Isso aí o homem não quer não, senão. Se fosse Deus, se fosse um anjo pelo menos, mas logo essa mulher, essa baixinha. Aí os pais dizem assim, não, Deus tá querendo me repreender através desse menino aqui de 14 anos, esse adolescente, não sabe nada da vida. Isso é muito humilhante. Mas são esses processos humanos que Deus usa para trabalhar em nosso caráter. Então a igreja deve ser o lugar onde se forja caráter cristão, né? Onde se tolera o pecado no sentido que vamos nos suportar uns aos outros em amor, que Paulo diz. O que é suporte, mano? Não é aguentar o irmão, é isso aqui é suporte. Ele está dando apoio. Apoio no sentido não de ser cúmplice dos erros, pecados e tal, mas vamos se apoiar mutuamente aqui, para Deus trabalhar nas nossas vidas. Isso é igreja, tem que ser dessa forma, entre outras coisas. E aí a gente vai, na aula que vem, se Deus quiser, a gente vai falar sobre essa questão. Essa igreja saudável, ela leva o Evangelho, sinaliza o reino de Deus para aqueles que ainda não conhecem Cristo, através de vários fatores, e um deles são de fato as obras. Então esse espaço ocioso, esses elefantes brancos,
poderiam sim apontar o reino de Deus para lugares, por exemplo, na carência que tem social, que muitos contextos têm, ali de fato trazer um suporte social. Não que a igreja é uma ONG, é um trabalho social nesse sentido assistencialista, mas que deve ser a agência do reino de Deus que mitiga, que vai diminuindo o sofrimento do povo, mano. Nessa nação, nesse contexto, nessas sociedades humanas desprovida de misericórdia, injustiças sociais, né? Nós deveríamos ser aqueles que deveríamos ser, por exemplo, o refúgio da mulher que sofre violência doméstica. Nós deveríamos ser o povo que não tolera a injustiça, o machismo, por exemplo. Ou que defende lá a criança nos seus direitos. Porque quando a gente pega na história, todos esses direitos humanos foram criados por cristãos. Quando a gente pega a história humana, né, desses 2000 anos para cá, principalmente, que é onde a igreja vai surgindo assim nessa dinâmica, hospitais não existiam. Quem criou? Os cristãos. Embora as prisões é um negócio parece que é cruel e horrível, mas no princípio não era, tinha até uma finalidade mais humana, os cristãos criaram. Universidade não existia, quem criaram foram os cristãos. Asilos, orfanatos não existiam, quem criaram foram os cristãos. Hospitais não existiam, quem criou os hospitais, os hospitais foram os cristãos. As estruturas sociais que nós temos, os cristãos foram criando. É que a gente foi largando de mão, deixando para aqueles que não temem a Deus administrar, e hoje a gente reclama. Porque a gente se fechou dentro desse espaço que a gente chama de igreja e não quer mais contato com nada nem com ninguém. Que nós somos a bolha santa da sociedade. Só que a gente tem que furar essa bolha aí. Porque Jesus disse, são sal da terra e luz do mundo. Como que vai salgar se não tem contato com a carne? Aí a gente é sal no saleiro. Né? Só na prateleira, só serve para ficar bonitinho lá. Saleiro bonito ali, né? Saleiro grande. Saleiro se reúne 3 vezes na semana, aí 2 horas do dia e tal. Mas a carne apodrecendo, as pessoas, né, longe de Deus, a corrupção aí engraçando e o sal está onde? Dentro do saleiro. As pessoas em trevas, não sabem nem para onde caminhar, não sabem o que buscar, o que fazer, a solução para os seus pecados, para sua vida, sua família disfuncional, não sabe como lidar com a questão dos filhos nas drogas. Está perdido, desesperado. Vai recorrer a tudo. Tanto é, amados, que são tão enganados e a gente fala, meu Deus do céu, como que pode uma pessoa dessa ser tão enganada assim por pessoas mal intencionadas? É um desespero. Mas cadê a luz para brilhar nessas trevas? Jesus disse, vocês são sal da terra e luz do mundo. Vocês percebem como a gente precisa, né? Tá repensando aí esse negócio que nós estamos chamando de nós somos a igreja. As pessoas têm que ir para a igreja. Lógico que não. Nunca que a Bíblia ensina isso. Jesus disse, vocês têm que ir para os valados, para os becos, vocês têm que ir aí para todos os lugares. Vou falar um negócio aqui para acabar a aula, para acabar nessa... vocês dormirem com essa pulga atrás da orelha. Mas voltem na próxima aula, tá? Porque é quase uma heresia, mas não é heresia não. Jesus disse assim, que a gente ia ser salvo para ir para onde, amados? Que a gente ouve? O céu. O céu. Só que o texto que a gente leu do capítulo 16 de Mateus, Jesus disse que nós somos salvos, nós somos igreja para ir para o inferno. Não é? As portas do inferno não prevalecerão. Como igreja, nós somos enviados aonde? Para onde? Para o inferno. Os demônios ficam doidos. Porque a igreja entra e sai e resgata a vida. Entra e sai e resgata a vida. A gente vai lá no inferno e resgata a vida. Os demônios ficam doidinhos. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja não é para ficar se defendendo do cão, do satanás, do demônio, dos políticos ruins, das ideologias, da cultura, não. Você já viu porta como sendo instrumento de ataque? Nessa dinâmica, quem é que está avançando? Quem é que é vencedor aqui? Quem que venceu a morte, o pecado, o satanás e tudo mais? Não foi o nosso Senhor Jesus? Não é Ele que é o dono da igreja? Não é o Espírito Santo que habita em nós? Maior é aquele que está em nós do que está no mundo? Quem está se defendendo disso aí? É o satanás. Os demônios vão estar apavorados. Porque a igreja de Jesus, ela vai na força, na unção, no poder, na sabedoria do Cristo, que esmagou a cabeça de Satanás. E aí, amado, a gente tem que ir mesmo, sair. E aí, se não tem demônio que resista.
não teve na história, sabe, imperador, político, poder cultural, poder militar, nada que parou a igreja. Ela está 2000 anos marchando, triunfante, rumo à glória, para encontrar com o noivo, como uma noiva vai cadenciada ao encontro do seu noivo. Ninguém para a igreja. Não tem poder desse mundo, visível ou invisível, que para a igreja, porque é o nosso Senhor Jesus Cristo que está conduzindo ela. E aí a gente precisa repensar tudo isso aí, porque é fácil a gente às vezes ser omisso e ficar nos nossos contextos mais confortáveis. É melhor a gente não se relacionar muito. E a gente quer uma igreja onde a gente vai de vez em quando, não se envolve muito com ninguém, né? Porque dá um trabalho lascado esse negócio de se envolver com as pessoas. Porque a gente vai se aproximar, se fragiliza, se vulnerabiliza, a gente se expõe, aí a gente é ofendido porque se envolve, né? Então vocês percebem, não fique desanimado. Participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração, para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus